Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho atender ao pedido da Carla para resolver a prova do TRT 18 para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se você gosta do canal, quer ser um apoiador dessa ideia, dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu demais. Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 18. Ela diz o seguinte: um professor observou que em sua disciplina 70% dos alunos foram aprovados sem a necessidade de fazer a prova de recuperação. Na prova de recuperação, ele verificou que compareceram apenas 90% dos reprovados na primeira avaliação e que todos os que compareceram foram aprovados. Sabendo-se que 3 alunos foram reprovados na disciplina, o total de alunos nessa disciplina era... Bom, o que nós temos nessa questão? Então, primeira coisa, na disciplina do professor, 70% dos alunos foram aprovados sem a necessidade da recuperação. Então, nós temos que 70% do total de alunos foram aprovados direto, tá certo? Bom, consequentemente, o que mais que eu consigo extrair a respeito disso, né, com essa informação? Em termos de porcentagem, o nosso total é sempre 100%. Então, se eu tenho 70% aprovados, o restante para chegar no 100, ou seja, os 30% restantes dessa turma, eles ficaram para passar pelo processo de recuperação. Então, 30% do total de alunos ficaram de recuperação. Então, primeira parte, 70 aprovados, 30 de recuperação. O que mais que ele me diz? Na prova de recuperação, então agora o que ele está me dizendo é a respeito desses 30% que ficaram de recuperação. Na prova de recuperação, ele verificou que compareceram apenas 90% dos reprovados na primeira avaliação. Ou seja, ele usou outras palavras para dizer que são aqueles que ficaram na prova de recuperação. Então, desses 30%, 90% eles compareceram na prova, né? Então eles estavam presentes. Necessariamente o meu total é sempre 100%, tá? Não importa que eu estou pegando agora de 30, é um outro total. No universo dos que estão de recuperação, então, primeiro, o 100% inicial é no universo de todos os alunos. Nessa segunda parte, o 100% é no universo dos que ficaram de recuperação. Então, por isso que eu volto a pensar em 100%. São universos diferentes, né? São conjuntos de pessoas diferentes. Então, nesse universo dos que ficaram de recuperação, 90% compareceram e, consequentemente, 10% estavam ausentes, tá certo? Bom, o que mais que ele me diz? Todos os que compareceram foram aprovados. Então, os 90% que compareceram, necessariamente, eles estão aprovados. Eles foram aprovados nessa prova de recuperação. Os 10% que estão ausentes, eles foram reprovados, né? Aqui é reprovados. Então, esses 10% ausentes, eles foram reprovados. E o que mais, né? A informação final. 3 alunos foram reprovados na disciplina. Então, quem foi reprovado na disciplina? Os 10% que estavam ausentes. E isso daqui nós temos que representa um total de 3 alunos. Bom,
o que que eu tenho? Eu tenho que esses 10% é calculado em cima dos 30% que ficaram de recuperação. Para eu saber, né, porque ele quer saber o total de alunos da disciplina, então ele quer saber o total geral, o meu universo inicial de 100%. Então, para eu saber esse grupo, né, esse 100% inicial, eu tenho que ver essa porcentagem acumulada. Então, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular 10% de 30%. Quando eu faço esse acumulado, né, esse 10% de 30%, eu vou ter um panorama, ou qual a porcentagem que esses alunos reprovados, eles representam não mais daqueles que ficaram de recuperação, mas ampliando esse universo. Aí essa porcentagem que eu vou obter com essa conta é do total de alunos da disciplina. Então, 10% eu vou transformar isso daqui para fração, né? Vou escrever isso no formato de fração. O D, na matemática, ele vai nos representar uma conta de multiplicação. E os 30% eu também vou escrever no formato de fração. Então, fazendo essa multiplicação, eu posso simplificar um zero em cada uma das contas, e aí eu vou ter 1 vezes 3, 3, 10 vezes 10, 100. Voltando para a porcentagem, eu tenho que isso daqui é 3%. Ou seja, se eu tenho que 3% do total é igual a 3 alunos, então o meu total geral, né, 100% do total, então aqui do total também, vai representar o quê? 100 alunos. Então, se 3% representa 3 alunos, 100% vai representar 100 alunos. É 1 para 1. E 100 alunos no total da turma, 100 alunos, nós temos na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 19, ela diz o seguinte: Abelardo gasta sua renda mensal da seguinte maneira: metade da renda é destinada para gastos fixos, tais como moradia e supermercado. Para os gastos variáveis, como lazer, ele destina 25% da renda. E com saúde, ele gasta 15% da renda. O restante, ele destina à sua poupança. Se, no mês de novembro, Abelardo poupou 1.200, sua renda nesse mês foi de... Bom, então o que nós temos aí? É uma outra questão que também traz o conceito, né, o conteúdo de porcentagem. Então, primeiro, metade da renda é destinada para gastos fixos. Metade, em termos de porcentagem, nós temos que isso é 50%. Então, 50% é destinado para gastos fixos. Bom, o que mais, né? Na sequência, né, os gastos variáveis. Para lazer, ele destina 25% da renda. Então, 25%, e olha só, hein, muito importante quando a gente trabalha com questões de porcentagem. Eu dou uma determinada porcentagem. A porcentagem por si só, ela não me diz muita coisa. Toda porcentagem, ela é referente a um determinado valor. Então, toda porcentagem, ela precisa de um complemento. Então, primeiro, os 50%, né, a metade da renda é referente à renda mensal dele. A parte que ele destina ao lazer é 25% da renda também, né? Então, tudo isso está sendo calculado em cima da renda mensal, os 50% e o 25% também. Então, 25% isso está relacionado ao lazer. Poderia não ser, tá? Então, é muito comum questões trazerem a porcentagem metade da renda é para gastos fixos, aí 25% do restante, olha só essa palavra, ele mudou
né? Ele mudou a referência. Não é o caso dessa questão. Então, sempre que você vê uma porcentagem, olha, essa porcentagem é em cima de qual valor? No nosso caso, é tudo em cima da renda. E com saúde, ele gasta 15% da renda também. Então, tudo isso está em cima da renda. Então, 15% com saúde. E aí nós temos tudo isso relacionado com a renda dele. O restante, né? Então, preciso saber quanto é o restante. Ele coloca na poupança. Bom, somando esses valores, né? Nós temos aqui 5 mais 5 dá 10, 0 vai 1, 5 mais 1, 6, 7, 8, 9. 90% dos gastos dele são destinados a essas três coisas. Bom, o que está sobrando, né? Esse total precisa dar 100%. Então, se eu tenho com todos esses gastos 90%, significa que o complemento da renda para chegar no 100%, ou seja, 10%, é o que ele coloca na poupança, tá certo? Então, eu descobri que o valor da poupança é 10%. Não só isso. Os 10% da poupança, ele já me disse que Abelardo colocou 1.200 na poupança. Então, esses 10% da poupança é o equivalente a 1.200. Bom, e aí o que eu vou fazer, né? Como que eu calculo isso? Uma regra de 3 resolve o problema. Então, eu tenho que 10% representa 1.200. Então, eu quero descobrir 100% e isso vai me dar x. Uma multiplicação em cruz, né? Então, 10x é igual a 1.200 vezes 100. O 10 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, nós temos que o x é igual a 1.200 vezes 100 dividido por 10. Quando eu divido isso daqui, eu vou ter 1.200 vezes 10. Então, o x, que é o valor do salário, né, da renda dele, é de 12 mil reais. Tá certo? Daria para ter feito direto essa porcentagem, né? Esse 10% é 1.200, então 100%, basta multiplicar por 10, né? Daria 12 mil. Mas eu fiz através da regra de 3, que é uma forma que resolve qualquer questão. Nesse sentido, se você tem mais dificuldade, aplica a regra de 3, que resolve todos os problemas desse formato. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 20, ela diz o seguinte: sabe-se que 10% da metade de um número mais 80% do dobro desse número equivale a 33. Esse número é. Bom, o que nós temos aí nessa questão? Então, na sequência, olha só, a terceira questão que está trazendo o conceito de porcentagem. Essa questão, né, além da porcentagem, é uma questão que vai envolver a ideia de equação, que ela vai construindo um raciocínio ao longo da questão. Então, vamos começar por aqui, ó. 10% da metade de um número. Eu não sei que número é esse. Se eu não sei que número é esse, eu vou estabelecer uma letra para ele. Eu vou falar que esse número é x. Então, 10% da metade, né? Então, 10% de metade é dividir por 2. Então, 10% de x sobre 2 mais 80%, eu vou escrever assim, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente tira essa porcentagem da equação. 80% do dobro desse mesmo número, então 80% de... O dobro é duas vezes, então se o meu número é x, o dobro vai ser 2x. Tudo isso vale 33. Então eu tenho uma igualdade aqui, ó. Isso aqui é igual a 33. Esse número é, então eu quero descobrir o valor de x. O que eu vou fazer? Primeiro, porcentagem eu vou escrever na forma de fração. Então, isso é 10%, 10 sobre 100. D, em matemática, é multiplicação. Então, D é vezes x sobre 2. Mais 80%, 80
sobre 100 de novo, né? Então aqui é vezes 2x. Tudo isso é igual a 33. Bom, qual é a melhor forma de eu resolver essa equação utilizando menos passos? Bom, se eu observar, eu vou ter que fazer uma adição de frações. Na adição de fração, é sempre bom eu deixar o mesmo denominador, os denominadores iguais. Então, eu vou simplificar esse 2 aqui, eu vou simplificar com o 10, né? Então, aqui, ó, o 10 e o 2 eu vou simplificar por 2. Aqui em cima eu vou ter 5. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 dá 1. O outro 2 do 2x eu não vou simplificar. Por quê? Porque se eu simplificar ele, eu vou ter que simplificar com o 100. E simplificar com o 100 vai estragar depois a minha adição de fração. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Reescrevendo isso, 5x sobre 100 mais 80 vezes 2, 2 vezes 8, 16. Então, 160x sobre 100. Tudo isso é igual a 33. E agora, se os denominadores são iguais, eu posso manter o denominador. Então, vou manter o 100 aqui embaixo e vou fazer a adição com os numeradores. Então, 5x mais 160x, eu vou ter 165x. Tudo isso é igual a 33. Bom, e agora, né? Eu tenho uma igualdade e eu tenho uma fração aqui. Então, eu vou manter o x do lado esquerdo, o 33 já está do lado direito. Quem está dividindo? Eu jogo para o outro lado com operação inversa, então 100 que está dividindo, a operação inversa da divisão é a multiplicação, ele vai passar multiplicando, e o 165 que está multiplicando o x vai passar aqui dividindo, tá certo? Então isso vai ser 33 vezes 100 dividido por 165. Bom, antes de eu fazer essa multiplicação e depois essa divisão e tentar encontrar algum valor, é muito mais fácil eu tentar simplificar isso, transformando a multiplicação e a divisão em números menores. Então vamos ver, né? Observe o seguinte: 33 ele é um número que é divisível por 3. 165, para saber se ele é divisível por 3 ou não, basta eu aplicar o critério de divisibilidade por 3, que é o quê? A soma dos algarismos do número, se me resulta em um valor que é divisível por 3, então o número é divisível por 3. Então, veja só, 5 mais 6, 11, mais 1, 12, está na tabuada do 3. Então, eu vou dividir isso aqui tudo por 3. 33 dividido por 3 vai dar 11. 165 dividido por 3, isso vai dar 55. Vou reescrever aqui do lado, só para não ir ficando muito confuso. E perceba como que fazendo multiplicações por números menores, eu vou encontrar o resultado sem precisar fazer contas gigantescas. Então, aquela multiplicação anterior virou 11 vezes 100 dividido por 55. Ó, 55 e 11, os dois, um é múltiplo do outro, né? 55 é 11 vezes 5. Então, dá para simplificar por 11. 11 dividido por 11 dá 1. 55 dividido por 11 vai dar 5. Então, aquela conta gigante virou 100 dividido por 5 e 100 dividido por 5, isso é igual a 20. Achei o valor do número que eu estava procurando. E 20 nós temos na alternativa C de casa. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 21. Ela diz o seguinte: João recebeu um aumento de 2% em sua remuneração semanal. E Maria, que ganhava o dobro de João antes do aumento de 2%, recebeu um aumento de 10% em sua remuneração semanal. A soma das duas remunerações semanais após os respectivos aumentos é de 3.220. O valor da remuneração semanal de João antes do aumento era de... Bom,
que nós temos nessa questão? Olha só, hein? Essa é a quarta questão de raciocínio lógico matemático dessa prova e é a quarta que aparece o tema porcentagem. Então, porcentagem foi um assunto muito cobrado nessa prova desse cargo. Bom, o João ele recebeu um aumento de 2% na remuneração semanal. Eu não sei qual é o valor da remuneração semanal de João. Eu vou chamar esse valor, né? Eu vou chamar a remuneração semanal de João, eu vou chamar de X. Bom, então o João, eu vou escrever aqui antes do aumento, né? Então, antes do aumento, o João recebia X. Na sequência, e Maria, que ganhava o dobro de João antes do aumento, então a Maria, se o João ganhava X, a Maria ganhava o dobro, então a Maria ganhava 2x, tá certo? Então, antes do aumento, João ganhava X, Maria ganhava 2x. Essa é a primeira situação. A segunda situação, eu vou analisar o que aconteceu depois do aumento. Então, depois do aumento, como que ficou isso? Né? Então, depois do aumento, o aumento do João foi de 2%. Em termos de porcentagem, como que eu considero um aumento? Bom, o meu valor inicial é 100%. Estou trabalhando com porcentagem, o meu valor inicial, o meu valor de referência é 100%. E o que eu tenho, né? Se o meu valor de referência é 100%, e isso aumentou 2%, então o valor após o aumento é 102% do que era anteriormente. Então, no João, isso aqui vai ficar 102% de x. Então, o João, depois do aumento, ficou 102% de x. Já a Maria, né, o aumento da Maria foi de 10% na remuneração semanal. Então, a Maria, se o aumento é de 10%, lembra, o meu inicial é 100%. Aumentou 10%, 100% mais 10%, 110% de quanto? Só que da Maria não é x, a Maria é 2x. Bom, reescrevendo isso, né? Nós temos o quê? 102% eu vou escrever no formato de fração, 102%. O D em matemática vira multiplicação, então 102% vezes x. E a mesma coisa para Maria. 110% eu vou escrever no formato de fração, 110% D é uma multiplicação, 2x. Bom, o que mais que ele me diz, né? Que a soma das duas remunerações após o aumento é 3.220. Então, após o aumento, são esses valores aqui, né? Então, eu tenho que 102% de x mais, aqui, 110 vezes 2, isso dá 220. Então, o da Maria é 220x sobre 100. Tudo isso é igual a 3.220. Bom, agora é só eu fazer essa operação, né? Fazer essa adição de fração e resolver a minha equação. Não compensa fazer simplificação nessas frações antes, tá? Porque os dois denominadores eles estão iguais, é 100 no primeiro e 100 no segundo. Se eu faço qualquer simplificação nessas frações, eu vou mudar os denominadores e depois eu vou precisar deixar eles iguais, ou seja, eu vou fazer um trabalho para depois fazer um trabalho maior ainda para deixar eles iguais. Então compensa deixar assim e só mexer nisso no final. 102 mais 220, então nós temos aqui em cima 322 sobre 100, né? 322x sobre 100, isso é igual a 3.220. O que eu vou fazer agora, né? Então, nós temos aí, o x está multiplicando por uma fração, igual nós fizemos na questão anterior. Então, vou deixar o x, vou deixar o 3.220.
O 100 está dividindo. Eu jogo para o outro lado com a operação inversa. Então, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, 3.220 vezes 100. O 322 que está multiplicando, quando eu jogo para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Então, isso vai ser dividido por 322. E olha só, né? O que dá para fazer aqui? Eu tenho 322 em cima, 322 embaixo. Dá para dividir tudo isso por 322. Então, 322 dividido por 322 dá 1. 3.220 dividido por 322, isso vai dar 10. Então, essa conta ficou 10 vezes 100. 10 vezes 100, nós temos aí um total de R$ 1.000, tá certo? E o X é R$ 1.000. Bom, não basta só encontrar o valor de X. Eu encontrei o valor de X, eu preciso voltar para a questão. O que a questão está me perguntando? Nem sempre é o valor que eu acabei de encontrar. Quando eu volto para a questão, ela quer saber o quê? O valor da remuneração semanal de João antes do aumento. Então, João antes do aumento é isso aqui, ó. É exatamente X. Então, a minha resposta nessa questão coincidiu com o valor que eu acabei de encontrar. R$ 1.000 nós temos na alternativa E de elefante. Cuidado, hein? Porque ele poderia ter perguntado o salário de João depois do aumento. Aí eu teria que fazer 102% de X. Ele poderia ter perguntado o salário da Maria antes do aumento. Aí seria 2x. Então percebe, nem sempre o que eu encontrei é o que ele está procurando. No nosso caso, é. Então, R$ 1.000, alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 22. Ela diz o seguinte. O valor da expressão 1/3 elevado a menos 1, mais 2/3 elevado a menos 1, mais 3/3 elevado a menos 1, mais 4/3 elevado a menos 1 é... Bom, o que nós temos nessa questão? Né? Tem uma expressão que está envolvendo fração e expoente. Bom, e nesse caso, o expoente é um número negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a propriedade, né? Então, se eu tenho uma fração a sobre b e isso está elevado a menos 1, então esse valor, né, o expoente negativo, eu tenho que inverter essa fração. Então, a sobre b elevado a menos 1 é b sobre a, tudo isso elevado agora ao expoente positivo 1. Tá certo? Então, expoente negativo, eu inverto essa fração. Eu já vou reescrever essa expressão fazendo essa inversão. Então, eu vou ter aqui 1/3 elevado a menos 1 vai ser 3 sobre 1 elevado a 1, né? Elevado à primeira. Mais 2/3 elevado a menos 1, invertendo 3 meios elevado à primeira, positivo. Mais 3/3. A hora que eu inverto 3/3 é o próprio 3/3 elevado à primeira. Invertendo a última, né, 4/3, eu vou ter 3/4 elevado à primeira. Bom, o que eu vou fazer agora? Expoente 1, eu não preciso me preocupar. O número elevado a 1 é ele mesmo, é esse próprio número. Então, aqui, 3 elevado a 1 é o próprio 3, né? O denominador 1 também não faz diferença para mim. Mais 3 meios. Aqui, eu vou simplificar. 3 dividido por 3, isso dá 1. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Esse 3 sobre 3 é igual a 1. Eu só dividi. 3 dividido por 3 é igual a 1. Mais 3/4. Tá certo? Bom, reorganizando, apenas trocando a ordem desses valores, o que eu tenho? Eu tenho 3 mais 1 mais 3 meios, mais 3/4. Bom, e agora, né? 3 mais 1, isso dá 4. Mas, para eu
fazer essa adição de fração, repara que o 2 e o 4, um é múltiplo do outro. Então, eu posso usar uma fração equivalente. Eu vou pegar a primeira fração e multiplicar em cima e embaixo por 2. Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não estou alterando a fração. Então, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 3 quartos. Bom, o que nós temos aí depois disso? Eu vou ter aqui 4 mais. Agora que os denominadores estão iguais, eu mantenho o denominador, que é 4, e somo os numeradores. Então, 6 mais 3, isso vai dar 9. Bom, e agora, né? Para fazer essa adição de fração, eu vou colocar o 1 aqui no denominador. Repara que o 1 e o 4, para fazer o 1 virar 4, eu vou pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo por 4, que aí os denominadores vão ficar iguais. Então, 4 vezes 4, 16. 1 vezes 4, 4, mais 9 quartos. E agora eu posso fazer, né? Eu mantenho o denominador, que é 4. 16 mais 9, isso vai dar 25. Finalizei, achei a minha resposta, 25 quartos. Mas, Daniel, eu não tenho isso nas alternativas. Não tem 25 quartos. Então, é porque 25 quartos está escrito de uma outra forma. Está escrito num outro formato. Bom, o que eu tenho, né? Eu tenho que o 25 é 5 vezes 5, ou seja, é 5 ao quadrado. E o 4 é 2 vezes 2, ou seja, é 2 ao quadrado. Então, essa fração é a mesma coisa que 5 meios elevado ao quadrado. E 5 meios elevado ao quadrado, nós temos isso na alternativa A. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 23. Ela diz o seguinte: dois números diferentes são escolhidos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Em relação aos dois números escolhidos, sabe-se que a soma deles é igual ao produto deles menos 2 e que a diferença entre eles é 2. A soma dos dois números escolhidos é... Bom, o que nós temos nessa questão? Eu vou escolher dois números e eu vou fazer algumas operações entre eles. Então, a soma deles é igual ao produto, ou seja, a multiplicação menos 2. Mais ainda, ele me disse que a diferença entre eles é 2. De onde eu vou partir para resolver essa questão? Dessa última informação que ele me deu. Então, ele está me dizendo que a diferença entre eles é 2, ou seja, ele estabeleceu uma condição aí. Eu tenho que esses dois números, a diferença entre eles é 2. É o mais fácil de eu olhar a princípio. Por quê? Eu tenho pares de números que eu posso utilizar. Então, eu posso usar o 1 e o 3, tá certo? Então, 3 menos 1 dá 2. Eu posso usar 2 e 4. Eu posso usar 3 e 5, 4 e 6, 5 e 7, 6 e 8 e 7 e 9. Essas são as únicas possibilidades que eu tenho, porque são os únicos números e os únicos pares de números que a diferença entre eles vai dar 2, né? Então, 9 menos 7 dá 2, 8 menos 6 dá 2, e assim sucessivamente. Bom, agora que eu sei que eu só tenho essas 7 possibilidades, fica mais fácil eu analisar o que ele está me dizendo. Então, aqui eu vou fazer a soma, né? Eu vou pegar esses valores todos e vou fazer a soma deles e vou fazer quem? Vou fazer o produto menos 2. Então, o produto e o produto menos 2. Vou fazer 3 colunas para ficar mais fácil a visualização dessa questão. Então, eu tenho a soma, tenho o produto e tenho o produto, que eu vou só abreviar aqui, o produto menos 2. Bom, então, começando aí, né, com o 1 e o 3. A soma, 1 mais 3, 4. Produto, 1 vezes 3, 3. Então, 3, o produto menos 2, né? 3 menos 2, isso dá 1. Opa, aqui não dá, né? Então, o 1 e o 3 eu já elimino da minha lista. Vamos ver o 2 e o 4. Então, 2 mais 4 dá 6.
o produto. 2 vezes 4, 8. Agora eu faço o produto menos 2. Então, 8 menos 2, isso dá 6. Opa, olha só. A soma 6, produto menos 2, 6. Então, esse par de números é o que eu estou procurando. Só vamos observar o que acontece nos demais, né? Para a gente eliminar as alternativas. Então, 3 mais 5, 8. 3 vezes 5, 15. O produto menos 2, então 15 menos 2 dá 13. O 4 e o 6, né? 4 mais 6, isso vai dar 10. E 6 vezes 4, 24. 24 menos 2 dá 22. Percebe que aqui, conforme eu vou avançando nesses valores, né, deixando eles maiores, aumenta muito mais a distância entre a soma e o produto menos 2. Portanto, nenhum desses que aparece aqui na sequência pode ser o valor que eu estou procurando. Então, quem eu estou procurando? 2 e 4. O que ele está me pedindo? A soma dos dois números escolhidos. Então, 2 mais 4, isso é igual a 6. E 6 nós temos na alternativa D de dado. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 24. Ela diz o seguinte: em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo-se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi... Bom, o que nós temos nessa questão? Então, primeira coisa, essa turma tem um total de 60 alunos. Desses 60, 10 foram reprovados. Bom, consequentemente, né, se eu tenho 60 alunos na turma e 10 foram reprovados, eu tenho que 50 foram aprovados e 10 foram reprovados, tá certo? Então, o primeiro passo é isso. Na sequência, a média dos alunos aprovados. Só para a gente relembrar, né? Então, a média, como que eu calculo a média? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, a média dos aprovados, eu vou chamar de MA, média dos aprovados, vai ser o quê? A soma dos aprovados, né? Então, essa soma dividido pela quantidade de alunos aprovados, que no nosso caso aqui é 50. Então, a média dos aprovados é 8,5. Então, 8,5 é igual a essa soma que eu vou chamar de SA, dividido por 50. O 50 está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, a soma dos aprovados vai ser 8,5 vezes 50. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que a soma dos aprovados vai ser, né? Então, um zero aqui. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 8, 40, com mais 2, 42. Uma casa depois da vírgula. Então, a soma dos aprovados é 425. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio, só que agora para os reprovados, né? Então, a média dos reprovados vai ser a soma dos reprovados, dividido, no caso, pela quantidade, que é 10. Então, a média dos reprovados é 3,4, ele me deu. Então, isso é a soma dos reprovados sobre 10. Vou passar esse 10 multiplicando, então a soma vai ser 3,4 vezes 10. 3,4 vezes 10, nós temos 34. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei, né? Eu peguei a média dos aprovados, que é o que ele me deu, e voltei encontrando a soma dos aprovados. E a mesma coisa, eu peguei a média dos reprovados e encontrei a soma das notas dos reprovados. Ele quer a média da turma. Então, ele quer a média geral disso, né? Então, vou chamar aqui de MT, que é a média da turma. Essa média da turma é a soma da turma, né? Das notas da turma, dividido pela quantidade. Só que o que eu tenho aqui, né? Essa turma, eu tenho os aprovados e tenho os reprovados. Então, eu vou somar o valor que eu encontrei, a soma das notas dos aprovados com a soma da nota dos reprovados. E tudo
tudo isso dividido por 60. Então, essa média total, né, média da turma, ela vai ser 425 mais 34, tudo isso dividido por 60. Então, a média da turma vai ser, né, 4 mais 5, isso dá 9. 3 mais 2, isso dá 5, e o 4 aqui. Então, é 459 dividido por 60. Vou fazer aqui no cantinho, né? 459 dividido por 60. Bom, não vai dar o 45, então eu tenho que pegar 459. Vou ver qual número que eu multiplico por 60 que chega mais perto, né, do 459. Isso vai ser o 7. 7 vezes 6, 42. Então, isso aqui dá 420. Vai sobrar 39. Não dá mais para dividir. Se não dá para dividir, eu vou colocar uma vírgula e um zero aqui. Então, 390 dividido por 60, isso vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Então, dá 360. Vai sobrar 30. Não tem mais para descer, né? Eu já coloquei a vírgula, posso colocar mais um zero. E agora vai dar 5. 60 vezes 5 dá 300, menos 300, zero. Então, a média da turma é 7,65. E 7,65, nós temos isso na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 25. Ela diz o seguinte: João pediu emprestado R$ 1.000 a serem pagos em 30 dias com acréscimo de 10%. Mas, como pagou antes do prazo, recebeu um desconto de 5% sobre o valor que deveria pagar. O valor pago pelo empréstimo foi de... Bom, o que nós temos nessa questão? Nós temos duas situações, né? Então, a primeira situação, eu vou calcular o quê? O que ele deveria pagar ao pegar esse dinheiro emprestado. Então, ele pegou R$ 1.000 emprestado e vai pagar isso com um acréscimo de 10%. Então, nós já vimos, né, muitas questões de porcentagem, inclusive nessa prova. Um acréscimo de 10%, eu considero o quê? O meu valor inicial em termos de porcentagem, que é 100%, e acrescento 10%. Então, se eu tenho 100 e aumentei 10, eu vou ter 110%. Então, 110% de R$ 1.000. Como que isso vai ficar, né? Então, eu vou transformar o 110% em fração. 110 sobre 100 vezes R$ 1.000. Bom, 2 zeros em cima eu posso cortar com 2 zeros embaixo. Então, isso vai ficar 110 vezes 10. Então, ele teria que pagar R$ 1.100. Mas o que aconteceu? Ele pagou antes do prazo. Então, na minha segunda situação, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar esses R$ 1.100, que é o que ele deveria pagar, só que com um desconto de 5%. Então, de novo, né? O meu total em termos de porcentagem é 100%. Se eu dei um desconto de 5%, então é 100% menos 5%, o valor que eu vou pagar é 95%. Então, aqui vai ser 95% né? Não é de R$ 1.000, né? Lembra do que eu falei? A porcentagem é sempre em cima de um determinado valor, então eu tenho sempre uma referência. Então, aqui os 5% é sobre quem? Sobre o valor que deveria pagar. Então, é 95% de R$ 1.100, que é o valor que ele deveria pagar. Vou transformar isso para porcentagem, né? Então, vai ser transformar isso para fração. Então, vai ser 95% de R$ 1.100. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, eu cancelo. Então, ficou
95 vezes 11. Vou fazer aqui no cantinho, né? 95 vezes 11, uma vezes 5, 5, uma vezes 9, 9. Pula uma casa, uma vezes 5, 5, uma vezes 9, 9. Aqui nós vamos ter 5, 9 mais 5 dá 14, então 4 sobe 1, 9 mais 1, 10. Então ele pagou R$ 1.045. Então, o valor que ele pagou ao final disso tudo foi de R$ 1.045. E R$ 1.045 nós temos isso na alternativa C de casa. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Escreve aqui nos comentários que eu posso atender ao seu pedido. Nos vemos num próximo vídeo.